Olá meus amigos, aqui é o Nivaldo Lima, diretor da Ativos Engenharia. Estou aqui mais uma vez para falar de outro assunto, dando um complemento do vídeo anterior, do assunto anterior que eu quero falar aqui nesse gráfico de baixo, que é um gráfico que fala o seguinte: o nível de influência versus o custo das mudanças durante uma obra. Então o gráfico é assim, aqui eu tenho o tempo e aqui eu tenho o nível de intensidade, de baixo, alto. O que acontece? Quando você está no início da obra, aqui seria o tempo zero, você tem um custo, né, de mudanças pequeno. Então, lógico, você está começando a obra, as mudanças têm que ser feitas aqui, porque você tem o custo baixo. Mas à medida que o tempo vai passando, esse custo vai ficando alto, né? Porque a obra vai sendo realizada, então as interferências vão ficando caras. E uma outra curva que eu quero colocar aqui nesse gráfico seria esse nível de influência para essas mudanças. Então, o nível de influência vai ser alto no início, porque eu estou começando a obra está no zero, ela está passível de modificações. Então, você tem aqui uma curva que começa alta, o nível de influência, e vai caindo à medida que o tempo vai passando, à medida que a obra vai acontecendo, até o momento que você não consegue mais influenciar na obra, né? Você não consegue também fazer mudanças, porque o custo começa a ficar caro. Então, essa curva aqui, 1 seria o nível de influência, e essa curva 2 seria o custo de mudanças. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso é fundamental para qualquer gestor de obra entender, para ele fazer o seu planejamento, para ele fazer a gestão da obra, a dinâmica da obra. Por exemplo, as principais causas de prejuízos, né, as principais causas de atrasos numa obra, na construção civil, essa falta de planejamento. Sem essa falta de planejamento, você vai ter mão de obra ociosa ou falta de mão de obra, você vai ter falta de material, você vai ter falta de equipamentos ou equipamentos ociosos, você vai ter seu engenheiro fazendo planejamento, comprando material, comprando insumo para a semana seguinte, que isso é muito ruim. Você não utiliza as ferramentas e técnicas de controle e planejamento de obra. Então, esses dois gráficos aqui ajudam muito um gestor de obra a entender essa dinâmica, essa complexidade na gestão da sua obra. Então, é esse assunto que eu queria deixar para vocês, um assunto interessante, que serve para refletir e que serve tanto para o gestor quanto também para os clientes, né, entender como é que funciona as obras que a gente faz. Todas elas a gente utiliza essas técnicas, essas ferramentas que têm trazido bastante sucesso nos nossos contratos, nas obras que a gente realiza. Ok? Então é isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.